Eu nunca vou esquecer o jeito que minha filha me olhou naquele dia. Era um olhar que misturava vergonha, desespero e uma pontinha de esperança de que eu fosse entender. Ela segurou minhas mãos, respirou fundo e soltou as palavras que eu nunca imaginei que sairia da boca dela. Mãe, eu vendi o rancho. Naquele momento, o mundo parou. O quintal onde eu tinha criado minha filha, onde meu marido tinha construído cada canto com as próprias mãos, onde a gente tinha rido, chorado e vivido uma vida inteira, tudo aquilo tinha sido vendido sem eu nem saber. E a pessoa que fez isso não foi um estranho, não foi um inimigo. Foi a minha própria filha. O que a Mariana achava que ia resolver os problemas dela, quase destruiu tudo que eu e o Joaquim construímos com tanto amor e sacrifício. Ela achou que estava tomando uma decisão inteligente, uma saída rápida para escapar das dívidas que a cidade tinha colocado nas costas dela. Mas o que ela não sabia é que, às vezes, o que a gente perde não é só um lugar. É a confiança que mantinha uma família unida. É o respeito que levou anos para construir. É a dignidade que não se compra com dinheiro nenhum. Mas essa história não termina aí. Porque o que aconteceu depois? Isso ninguém esperava. Nem ela, nem eu, nem ninguém que conhecia a nossa família. E é exatamente isso que eu vou te contar hoje. Meu nome é Antônia. Tenho 62 anos, sou viúva há quase 15. E passei a vida inteira cuidando de um pedaço de terra que meu marido Joaquim construiu tijolo por tijolo. Ele era um homem simples, trabalhador, daqueles que acordavam antes do sol nascer e só paravam quando a lua já estava alta no céu. A gente não tinha muito, mas tinha o suficiente: um rancho no interior, algumas galinhas, uma horta e, principalmente, dignidade. Quando ele partiu, deixou para mim e para nossa filha Mariana um legado que ia muito além daquele pedaço de terra. Ele deixou valores, deixou ensinamentos, deixou a certeza de que com trabalho honesto e caráter firme, a gente sempre consegue se reerguer. Ou pelo menos era isso que eu achava que tinha ensinado para minha filha. A Mariana sempre foi uma menina esperta, cheia de sonhos. Cresceu correndo descalça pelo quintal, subindo em árvore, ajudando a colher as frutas. Mas quando ela foi para a cidade estudar, conheceu outro mundo. Um mundo de promessas, de oportunidades, mas também de cobranças impossíveis e de valores invertidos. Ela voltou para casa anos depois, não mais como aquela menina de olhos brilhantes, mas como uma mulher desesperada, cheia de dívidas, pressionada por escolhas erradas. E foi aí que tudo desmoronou. Quando ela me olhou nos olhos e disse que tinha vendido o rancho sem me consultar, eu senti que tinha perdido não só minha casa, mas a filha que eu achava que conhecia. Essa história que eu vou compartilhar com você hoje não é só sobre perda e traição. É sobre redenção, sobre segundas chances, sobre um segredo que meu marido guardou a vida inteira e que mudou tudo quando foi revelado no momento certo. É sobre como uma decisão egoísta quase destruiu nossa família, mas acabou transformando vidas de uma forma que ninguém esperava. E mais do que tudo, é sobre entender que o verdadeiro valor das coisas não está no preço que elas têm, mas no que elas representam para o nosso coração e para a nossa história. Antes de continuar, faz uma coisa para mim. Escreve aí nos comentários de que cidade você está me assistindo. Quero saber onde você está. Quero criar essa conexão, sentir que a gente está realmente conversando. E se você gosta de histórias que emocionam de verdade, que ensinam lições de vida que ninguém ensina por aí, se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque o que você vai ouvir daqui para frente vai mexer com você de um jeito profundo. Sabe, tem gente que acorda e já pega o celular. Já começa o dia correndo atrás de 1000 coisas que nem sabe direito se importam. Eu acordo diferente. Acordo com o canto do galo, com o cheiro de terra molhada quando chove durante a madrugada, com aquele silêncio gostoso que só o campo tem. Meu rancho não é grande, não é luxuoso, mas é meu. Cada pedra desse quintal,
Cada tábua dessa varanda, cada galho da jabuticabeira foi plantado ou construído com as mãos do meu Joaquim. E quando eu abro a porta de manhã cedo e vejo aquele sol nascendo por trás do curral, eu sinto que estou em casa de verdade. A primeira coisa que faço é colocar o café para passar. Não é qualquer café não, é aquele café de coador de pano, daqueles que minha mãe me ensinou a fazer quando eu tinha uns 10 anos. O cheiro se espalha pela cozinha e parece que acorda a casa inteira, mesmo estando só eu aqui. Enquanto o café esfria um pouquinho, eu vou alimentar as galinhas, jogar milho para os patos, dar uma olhada nas plantas que eu cuido todo dia. Tem gente que acha isso rotina chata, mas para mim é meditação. É onde eu converso com Deus, onde eu agradeço por mais um dia, onde eu sinto que a vida ainda faz sentido mesmo depois de perder quem eu mais amava. O Joaquim construiu esse rancho tijolo por tijolo, sabe? Eu lembro como se fosse ontem. Ele chegava do trabalho na cidade, cansado, suado, mas sempre com aquele sorriso no rosto dizendo: Antônia, mais um pedaço da nossa casa tá pronto. A gente não tinha dinheiro para contratar pedreiro, então ele mesmo aprendeu. Errou, consertou, errou de novo, mas nunca desistiu. E eu ali do lado dele, passando massa, carregando balde de água, segurando viga. A gente sonhava em ter um lugar onde pudesse envelhecer em paz, ver os netos correrem pelo quintal, fazer festa de família debaixo da mangueira. E por muito tempo, foi exatamente isso que a gente teve. Cada canto desse rancho conta uma história. Aquela marca na parede da sala foi quando a Mariana, ainda pequena, derrubou a tinta vermelha brincando de pintar. O Joaquim ficou bravo na hora, mas depois riu tanto que até chorou. A cerca de madeira que cerca o quintal foi ele quem fez, com a ajuda do compadre José, num domingo de sol quente, enquanto eu fazia linguiça na brasa e eles bebiam cerveja gelada. A varanda onde eu sento toda a tarde para ver o pôr do sol foi o último projeto que ele terminou antes de partir. Ele dizia: Antônia, quando eu não estiver mais aqui, você senta nessa varanda e lembra que eu te amei cada dia da minha vida. E é exatamente o que eu faço. Tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos: a gente não se apega a lugares, a gente se apega às memórias que esses lugares guardam. O rancho poderia ser qualquer outro pedaço de terra, mas ele é especial porque aqui eu fui feliz. Aqui eu criei minha filha, aqui eu amei meu marido, aqui eu plantei e colhi, chorei e sorri, vivi de verdade. É engraçado como as pessoas da cidade acham que a gente que mora no interior é atrasado, que a gente não tem ambição. Mas eu sempre pensei diferente. Ambição para mim nunca foi ter muito dinheiro ou morar num lugar chique. Ambição para mim sempre foi acordar todos os dias num lugar que eu amo, fazer o que me faz bem e dormir em paz sabendo que eu vivi com dignidade. Quando a Mariana era pequena, ela adorava esse lugar. Corria descalça pelo quintal, subia nas árvores, ajudava a colher as frutas, brincava com os bichos. Ela dizia que quando crescesse ia construir uma casa igual a essa, só que maior, para a família dela. Eu sorria e pensava: essa menina entendeu o que importa na vida. Mas aí ela cresceu, foi para a cidade estudar, conheceu outro mundo, e quando voltava, eu via nos olhos dela que o rancho tinha virado coisa do passado. Ela olhava para tudo aquilo como se fosse pequeno demais, simples demais, insuficiente demais. E isso doía, sabe? Doía porque eu sabia que ela estava se perdendo, trocando o que tinha valor pelo que brilha, mas não aquece. Eu nunca critiquei as escolhas da Mariana. Mãe não faz isso. Mãe só torce e espera que a filha encontre o caminho dela. Mas no fundo, eu sabia que uma hora a vida ia cobrar dela o preço de ter esquecido de onde veio. Eu rezava todo dia para que quando essa hora chegasse, ela ainda tivesse tempo de aprender. Porque a maior lição que o Joaquim me ensinou foi essa: a gente pode perder tudo na vida, mas se a gente não perde as raízes, a gente sempre consegue se reerguer. E o rancho, para mim,
Sempre foi isso. Minhas raízes, meu chão firme, meu porto seguro. Eu só não imaginava que um dia, a pessoa que eu mais amava no mundo ia tentar arrancar isso de mim. Quando a Mariana voltou para casa naquela tarde de quinta-feira, eu logo percebi que alguma coisa estava diferente. Não era só o jeito dela descer do carro, meio apressada, meio nervosa. Era o olhar. Sabe aquele olhar de quem carrega um peso que não consegue dividir com ninguém? Era exatamente isso. Ela entrou, me deu um abraço rápido, daqueles meio automáticos, e foi direto pro quarto que era dela quando criança. Eu fiquei ali na cozinha, terminando de descascar as batatas pro almoço, mas meu coração já estava apertado. Mãe sente essas coisas, sabe? A gente não precisa de palavras para saber quando um filho está sofrendo. Nos primeiros dias, ela mal falava. Acordava tarde, ficava no celular o dia inteiro, saía para a varanda e ficava olhando pro nada. Eu tentava puxar conversa, perguntar como estavam as coisas na cidade, o trabalho, os amigos. Ela respondia com monossílabos: "Tá tudo bem, mãe, não precisa se preocupar, é só um momento difícil." Mas eu via que não era só um momento difícil. Era algo maior. Era o tipo de coisa que corrói a pessoa por dentro, que tira o brilho dos olhos, que faz a gente se sentir pequeno diante da vida. E quanto mais eu tentava me aproximar, mais ela se afastava, como se tivesse vergonha de mostrar para a mãe que tinha falhado. A cidade tinha prometido tanta coisa para Mariana. Ela saiu daqui cheia de sonhos, dizendo que ia trabalhar numa empresa grande, que ia ganhar bem, que ia construir uma carreira de sucesso. E eu acreditei nela, torci por ela, rezei por ela todos os dias. Mas a cidade é cruel com quem não tem estrutura, com quem não tem rede de apoio. A Mariana entrou num ritmo alucinante, trabalhar demais para ganhar pouco, gastar com coisas que não precisava só para se sentir incluída, fazer dívidas para manter uma aparência que não era dela. É como plantar numa terra que não é boa e ficar se perguntando por que nada cresce. Ela estava exausta, quebrada por dentro, mas o orgulho não deixava ela admitir. Uma noite, eu ouvi ela chorando no quarto. Não era um choro de tristeza comum, era um choro de desespero, daqueles que vêm lá do fundo da alma. Eu bati na porta, entrei devagar, sentei na beirada da cama e segurei a mão dela. "Filha, o que está acontecendo?" eu perguntei com toda a delicadeza que eu consegui juntar. Ela enxugou as lágrimas, tentou sorrir e disse: "Mãe, eu me meti numa enrascada. Fiz dívidas que não consigo pagar, confiei em gente errada, investi em coisas que deram errado. Eu achei que sabia o que estava fazendo, mas eu não sabia de nada." O coração de uma mãe se parte quando vê a filha assim, sabe? Porque a gente quer resolver, quer tirar a dor, mas a gente também sabe que tem lições que só a vida pode ensinar. Eu tentei acalmá-la, disse que a gente ia dar um jeito, que ela podia ficar ali o tempo que fosse necessário, que o rancho sempre seria a casa dela. Mas eu percebi que ela não estava procurando conforto. Ela estava procurando uma saída rápida, uma solução mágica que tirasse todo aquele peso de uma vez. E isso me preocupou, porque quando a gente está desesperado, a gente toma decisões ruins. A gente troca o certo pelo duvidoso, o estável pelo arriscado, o que tem valor verdadeiro pelo que parece resolver na hora. E eu sabia que a Mariana estava nesse estado, vulnerável, assustada, disposta a fazer qualquer coisa para sair daquele buraco. Nos dias seguintes, ela começou a fazer perguntas estranhas. Perguntava quanto valia o rancho, se eu já tinha pensado em vender, se eu não achava que morar na cidade seria mais prático na minha idade. Eu respondia com calma, mas por dentro eu já estava desconfiada. "Mariana, esse rancho é tudo que eu tenho. É onde eu construí minha vida, onde seu pai construiu a nossa história. Não é sobre dinheiro, filha, é sobre raízes."
Ela balançava a cabeça, dizia que entendia, mas eu via que ela não entendia nada. Para ela, naquele momento, tudo tinha se resumido a números, a quanto dava para tirar de um lugar para tapar o buraco de outro. E foi aí que eu percebi: a cidade não tinha tirado só o dinheiro da Mariana. Tinha tirado algo muito mais precioso. Tinha tirado a capacidade dela de enxergar o que realmente importa. Ela tinha se tornado refém de um sistema que mede o valor das pessoas pelo que elas têm, não pelo que elas são. E o pior de tudo é que ela nem percebia que estava presa. Achava que a solução estava em conseguir mais dinheiro, mais coisas, mais status. Mas a verdade é que quanto mais ela corria atrás disso, mais vazia ela ficava por dentro. E eu, como mãe, só podia observar, rezar e esperar que ela acordasse antes que fosse tarde demais. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Foi numa segunda-feira de manhã, eu estava no quintal regando as plantas, quando a Mariana saiu de casa toda arrumada, com aquela roupa de cidade, maquiagem impecável, mas com os olhos ainda carregados de quem não dormiu direito. Ela veio até mim, segurou minhas mãos e disse com uma voz que tentava ser firme, mas tremia nas pontas: "Mãe, eu preciso resolver uns assuntos na cidade. Vou ficar uns dias fora, mas quando eu voltar, a gente conversa com calma." Eu olhei nos olhos dela e senti um arrepio na espinha. Tinha algo errado naquela despedida, algo que eu não conseguia decifrar, mas que meu coração de mãe já estava gritando para eu prestar atenção. Ela foi embora naquela manhã e eu fiquei com uma sensação estranha o dia inteiro. Tentei me ocupar com os afazeres da casa, com as galinhas, com o almoço, mas minha cabeça não parava de voltar para aquela conversa. Quando eu voltar, a gente conversa com calma. O que tinha para conversar com calma? O que ela estava planejando que não podia me contar na hora? Eu rezei, pedi a Deus que protegesse minha filha, que iluminasse o caminho dela, mas no fundo eu sabia que alguma tempestade estava vindo. E mãe, quando sente isso, nunca está errada. É um sexto sentido que a gente desenvolve ao longo dos anos, uma intuição que grita quando a gente mais precisa escutar. Passaram-se 3 dias. 3 dias sem notícias, sem ligações, apenas mensagens curtas dizendo que estava tudo bem. No 4º dia, ela voltou. Mas não voltou sozinha. Veio acompanhada de um homem de terno, com uma pasta de documentos debaixo do braço e um sorriso que eu não confiei desde o primeiro segundo. Eles entraram, sentaram na sala, e foi aí que a Mariana soltou as palavras que eu nunca imaginei que sairia da boca dela: "Mãe, eu vendi o rancho." O mundo parou naquele instante. Eu olhei para ela, depois para o homem de terno, depois de volta para ela, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. "Você fez o quê?" eu perguntei, mas minha voz saiu tão baixa que mal deu para ouvir. Ela começou a falar rápido, nervosa, explicando que tinha encontrado uma oportunidade, que o valor era bom, que resolveria todos os problemas dela de uma vez, que eu poderia ir morar com ela na cidade num apartamento confortável. O homem de terno abriu a pasta e começou a mostrar papéis, contratos, valores, como se aquilo fosse apenas mais uma transação comercial qualquer. Mas para mim não era. Aquele rancho não era um pedaço de terra com uma casa em cima. Era a minha vida inteira. Era cada lágrima que eu derramei, cada sorriso que eu dei, cada memória que eu construí ao lado do Joaquim. E a Mariana tinha vendido tudo isso sem nem me consultar, sem nem me dar a chance de dizer não. Eu não gritei, não xinguei, não chorei na frente deles. Eu simplesmente levantei da cadeira, olhei bem fundo nos olhos da minha filha e disse: "Tá bom, Mariana. Se é isso que você quer, então tá bom." E saí da sala. Fui pro quintal, sentei debaixo da jabuticabeira onde o Joaquim e eu passamos tantas tardes conversando sobre a vida, e foi só ali, sozinha, que eu deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de raiva, eram lágrimas de decepção.
de tristeza profunda, de sentir que a pessoa que eu tinha criado, que eu tinha ensinado sobre valores, sobre respeito, sobre família, tinha se tornado uma estranha capaz de fazer uma coisa dessas. A Mariana veio me procurar depois que o homem de terno foi embora. Ela tentou se justificar, disse que fez aquilo por desespero, que não tinha outra opção, que sabia que eu ia entender com o tempo. Mas eu não respondi. Fiquei em silêncio, olhando para o horizonte, sentindo o peso daquele momento. E sabe o que é pior? Não é a perda do rancho que doía mais. Era a perda da confiança. Era saber que minha própria filha foi capaz de tomar uma decisão dessas nas minhas costas, como se eu não importasse, como se minha opinião não valesse nada. É uma dor que não tem remédio, uma ferida que não cicatriza fácil. E naquele momento, eu sabia que nossa relação nunca mais seria a mesma. Mas o que a Mariana não sabia, o que ela não fazia ideia, é que seu pai tinha deixado mais do que apenas esse rancho. Ele tinha deixado um legado escondido, uma proteção que ela jamais imaginaria. E eu, no meu silêncio, já estava planejando como usar isso não para me vingar, mas para ensinar a ela a lição mais importante que uma mãe pode dar, que as consequências das nossas escolhas sempre nos alcançam e que o verdadeiro valor das coisas não está no preço que elas têm, mas no que elas representam. Nos dias seguintes, eu me peguei andando pelo rancho como se fosse a última vez. Cada cômodo, cada canto, cada detalhe ganhava um peso diferente agora que eu sabia que tudo aquilo não seria mais meu. Eu passava a mão nas paredes e lembrava do dia em que o Joaquim pintou cada uma delas. Olhava para a varanda e via a gente sentado ali, tomando café na manhã fria, planejando o futuro. Via o quintal e me lembrava da Mariana pequena, correndo atrás das galinhas, rindo daquele jeito solto que só criança sabe rir. Mas agora, tudo isso tinha virado apenas lembrança. E a dor de saber que foi minha própria filha quem tirou isso de mim era algo que eu não conseguia digerir. O que mais doía não era nem a perda material. Era o jeito como tudo aconteceu. A frieza. A falta de consideração. Eu criei a Mariana sozinha depois que o Joaquim partiu. Trabalhei de sol a sol para dar estudo para ela, para não deixar faltar nada. Abri mão de refazer minha vida, de ter outros relacionamentos, porque eu queria dedicar todo o meu tempo e energia para ver minha filha crescer bem. E no fundo, eu sempre acreditei que quando eu ficasse velha, cansada, sem forças, ela estaria ali para me amparar, para retribuir nem que fosse um pouquinho de tudo que eu fiz por ela. Mas não. Quando ela precisou de dinheiro, a primeira coisa que ela fez foi vender o único lugar que eu tinha no mundo. Sem pensar em mim, sem se importar com o que eu sentia. Tem uma coisa que eu aprendi na vida: a gente pode perdoar muita coisa, mas tem feridas que deixam cicatrizes permanentes. E essa foi uma delas. Toda vez que eu olhava para Mariana depois daquele dia, eu via uma pessoa diferente. Não era mais a minha menina, a filha que eu conhecia. Era alguém que a cidade tinha transformado em algo que eu não reconhecia. Alguém capaz de colocar dinheiro acima de tudo, até da própria mãe. E o pior é que ela nem parecia entender a gravidade do que tinha feito. Para ela, era só uma transação. Um problema resolvido. Mas para mim, era o fim de um mundo inteiro. Eu comecei a me sentir humilhada dentro da minha própria casa. Porque agora eu sabia que aquele lugar não era mais meu, que a qualquer momento eu teria que sair dali, deixar para trás tudo que eu construí. E teve um momento específico que me marcou para sempre. Eu estava na cozinha, preparando o almoço, quando ouvi a Mariana conversando no telefone com alguém. Ela ria, falava alto, dizia coisas como consegui um bom dinheiro com o rancho. Agora vou poder me reerguer. Foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Ela falava como se aquilo fosse só dela, como se eu não existisse, como se aquele rancho não fosse o suor e o sangue de anos de trabalho do pai dela. Naquele momento, eu senti uma vergonha tão grande,
uma humilhação tão profunda, que eu tive vontade de sumir dali. Lembrei de todos os sacrifícios que eu e o Joaquim fizemos ao longo dos anos. Lembrei das vezes que a gente comeu arroz com ovo porque o dinheiro estava curto, mas a Mariana sempre tinha carne no prato. Lembrei de quando ela quis fazer aquele curso caríssimo na cidade e eu vendi as minhas joias, as únicas coisas de valor que eu tinha, para pagar. Lembrei de quantas madrugadas eu passei acordada, costurando roupa para fora, fazendo bolo para vender, só para garantir que ela tivesse tudo o que precisava. E agora, depois de tudo isso, ela simplesmente decidiu que podia descartar o rancho, descartar a minha história, como se nada daquilo tivesse importância. Mas sabe o que foi pior ainda? Foi o julgamento das pessoas. Quando a notícia se espalhou na comunidade, os vizinhos começaram a comentar. Alguns vinham com pena, outros com curiosidade, e alguns até com malícia. Coitada da Antônia, a filha vendeu o rancho dela sem ela saber, diziam. Que falta de respeito, comentavam outros. E eu, que sempre fui uma mulher de cabeça erguida, que sempre me orgulhei de ter criado minha filha com dignidade, agora me via no centro de uma fofoca, virando exemplo do que não se deve fazer com a mãe. Era como se toda a minha vida, todo o meu esforço, tivesse sido reduzido a isso, a mãe que foi enganada pela própria filha. Eu chorei muito naqueles dias. Mas não era um choro de fraqueza. Era um choro de quem estava processando uma perda profunda. Porque eu não tinha perdido só o rancho. Eu tinha perdido a ilusão de que minha filha era quem eu achava que ela era. Tinha perdido a confiança de que, no final das contas, família é o que importa. E tinha perdido, também, um pedaço da minha própria identidade, porque aquele rancho não era só um lugar, era quem eu era. Mas no fundo do meu coração, enquanto as lágrimas caíam, uma outra coisa estava começando a crescer, a certeza de que eu não ia deixar aquilo terminar daquele jeito. A Mariana precisava aprender uma lição. E eu, mesmo com o coração partido, ia ser forte o suficiente para ensinar. Foi numa tarde de sábado, enquanto eu arrumava o guarda-roupa do quarto, que eu encontrei a caixa. Era uma caixa de madeira simples, daquelas de charuto, escondida no fundo da gaveta onde o Joaquim guardava seus documentos pessoais. Eu já tinha mexido naquela gaveta outras vezes ao longo dos anos, mas nunca tinha reparado naquela caixa específica. Estava embrulhada num pano velho, quase invisível no meio de tantos papéis antigos. Quando eu abri, meu coração disparou. Dentro tinha uma carta, com meu nome escrito na caligrafia inconfundível do meu marido, e embaixo dela, um envelope grosso com vários documentos. Minhas mãos tremeram quando eu peguei aquela carta, porque eu sabia que o Joaquim não deixaria algo assim guardado por acaso. A carta começava assim: Minha querida Antônia, se você está lendo isso, é porque eu já parti, e espero que você tenha vivido muitos anos felizes depois de mim. Mas chegou a hora de você descobrir algo que eu guardei em segredo todos esses anos, não por desonestidade, mas por amor e proteção. Eu tive que parar de ler por um instante, porque as lágrimas já começavam a embaçar minha visão. A voz do Joaquim ecoava na minha cabeça enquanto eu lia cada palavra. Ele explicava que, anos atrás, quando ainda trabalhava na cidade, ele tinha investido em algumas propriedades pequenas com o dinheiro que conseguiu economizar. Não eram terras caras, eram lotes afastados, mas que com o tempo tinham se valorizado muito. Ele nunca me contou porque queria que fosse uma surpresa, uma segurança para o futuro, algo que só seria revelado quando realmente fosse necessário. Eu não conseguia acreditar no que estava lendo. O Joaquim, aquele homem simples que eu conhecia, que trabalhava duro todos os dias, que nunca ostentou nada, tinha deixado um patrimônio escondido? Continuei lendo a carta, e ele explicava que, além das propriedades, ele tinha guardado dinheiro em uma conta que eu nem sabia que existia. Não era uma fortuna absurda, mas era o suficiente para garantir que eu vivesse tranquila pelo resto da minha vida,
sem depender de ninguém. Antônia, eu sempre quis que você tivesse dignidade e segurança, mesmo quando eu não estivesse mais aqui. Esses documentos são seus, estão todos em seu nome. Use com sabedoria, e se um dia nossa filha precisar, ajude ela, mas nunca deixe que tirem de você o que é seu por direito. Quando terminei de ler a carta, eu sentei na cama e chorei como não chorava há anos. Mas não era choro de tristeza. Era um misto de emoção, de gratidão, de saudade. O Joaquim, mesmo depois de tanto tempo, ainda estava cuidando de mim. Ele tinha previsto que eu poderia precisar de ajuda, que a vida poderia me colocar em situações difíceis, e ele tinha preparado tudo para que eu nunca ficasse desamparada. Eu abri o envelope e comecei a olhar os documentos. Escrituras de 3 terrenos, extratos bancários, tudo devidamente registrado e legal. Eu tinha nas mãos a prova de que meu marido tinha sido um homem muito mais sábio e cuidadoso do que eu jamais imaginei. E foi naquele momento que tudo mudou dentro de mim. Porque eu percebi que a Mariana tinha vendido o rancho achando que estava resolvendo o problema dela, mas ela não fazia ideia de que aquele rancho poderia ter sido protegido. Ela não sabia que eu tinha recursos, que eu tinha meios de impedir aquela venda. E mais do que isso, ela não sabia que o pai dela, aquele homem que ela mal lembrava porque era muito nova quando ele partiu, tinha deixado um legado muito maior do que só aquele pedaço de terra. O Joaquim tinha deixado dignidade, tinha deixado segurança, tinha deixado a chance de recomeçar. E agora, com aqueles documentos na mão, eu tinha o poder de virar o jogo. Eu não contei nada para Mariana naquele dia. Guardei a caixa, os documentos, a carta, tudo bem escondido. Porque eu sabia que se eu contasse para ela naquele momento, ela ia tentar usar aquele dinheiro para tapar os buracos que ela mesma cavou. E não era isso que o Joaquim queria. Não era isso que eu queria. Eu precisava que ela aprendesse a se virar sozinha, que ela entendesse o peso das consequências das escolhas que ela fez. Porque dinheiro resolve problema financeiro, mas não resolve problema de caráter. E o que a Mariana precisava naquele momento não era de mais dinheiro. Era de uma lição que marcasse ela para sempre. Nos dias seguintes, enquanto eu via Mariana animada, contando os dias para receber o dinheiro da venda do rancho, fazendo planos de como ia usar aquela grana, eu permaneci em silêncio. Mas por dentro, eu estava planejando cada passo. Eu procurei o advogado da família, o Dr. Roberto, um homem de confiança que conhecia o Joaquim há muitos anos. Mostrei para ele os documentos, a carta, expliquei a situação. Ele olhou para mim com aquele olhar de quem entende exatamente o que está acontecendo e disse: Dona Antônia, a senhora tem todo o direito de contestar essa venda. E mais do que isso, a senhora tem os recursos necessários para reverter isso e ainda ensinar uma lição valiosa para sua filha. E foi exatamente o que eu decidi fazer. Não por vingança, mas por amor. Porque às vezes, a maior prova de amor que uma mãe pode dar é deixar o filho cair, para que ele aprenda a levantar sozinho. O Dr. Roberto me recebeu no escritório dele numa terça-feira de manhã. Eu levei todos os documentos que o Joaquim tinha deixado, a carta, as escrituras, os extratos bancários, tudo. Ele analisou cada papel com cuidado, ajustando os óculos de vez em quando, fazendo anotações, e depois de quase 1 hora olhou para mim e disse: Dona Antônia, a senhora está sentada em cima de uma bomba que pode explodir a qualquer momento, mas no momento certo. E eu vou te ajudar a usar isso da forma mais inteligente possível. Aquelas palavras me deram uma força que eu não sentia há dias. Porque eu percebi que eu não estava sozinha, que eu tinha meios de reverter aquela situação, e mais importante, eu tinha a chance de transformar aquela tragédia numa lição de vida. O Dr. Roberto me explicou que a venda do rancho tinha algumas irregularidades.
Como o imóvel estava registrado no meu nome e no nome do Joaquim, a Mariana precisaria da minha autorização formal para vender. Ela tinha usado uma procuração antiga que eu tinha assinado anos atrás, quando ela precisou resolver uns documentos meus na cidade, mas aquela procuração não tinha poderes específicos para a venda de imóveis. Ou seja, tecnicamente, aquela venda podia ser contestada e anulada. Mas o doutor Roberto sugeriu algo diferente. Dona Antônia, a senhora pode simplesmente impedir a venda agora, mas sua filha não vai aprender nada com isso. Ela vai ficar com raiva, vai se sentir injustiçada, e vocês vão brigar. Eu sugiro outro caminho. Deixe a venda acontecer, deixe ela receber o dinheiro, e espere. Eu não entendi de imediato. Como assim deixar a venda acontecer? Mas ele continuou explicando com uma calma e uma sabedoria que só quem viveu muito pode ter. Deixe sua filha receber o dinheiro e fazer o que ela quiser com ele. Deixe ela achar que resolveu os problemas. Mas enquanto isso, a gente trabalha nos bastidores. Com o patrimônio que seu marido deixou, a senhora tem condições de recomprar o rancho quando ele voltar ao mercado, ou de negociar diretamente com o comprador. E mais do que isso, a senhora tem condições de viver bem sem depender desse rancho. Mas sua filha precisa aprender que dinheiro mal gerido desaparece rápido e que as consequências das nossas escolhas sempre voltam. Aquilo fez todo sentido para mim, porque eu não queria apenas recuperar o rancho. Eu queria que a Mariana entendesse o que ela tinha feito. Eu queria que ela sentisse na pele o peso de ter tomado aquela decisão egoísta. E mais do que tudo, eu queria que ela aprendesse a valorizar o que realmente importa na vida antes que fosse tarde demais. Então eu concordei com o plano do Dr. Roberto. A gente ia deixar as coisas seguirem o curso natural, mas com uma diferença. Dessa vez, eu não estava desamparada. Eu tinha recursos, eu tinha um plano, e eu tinha a paciência de uma mãe que sabe esperar o momento certo. Voltei para casa naquele dia com um peso a menos nos ombros. A Mariana estava na sala, no telefone, rindo, fazendo planos. Quando ela me viu, desligou e veio me abraçar. Mãe, o dinheiro vai cair na minha conta semana que vem. Eu vou conseguir pagar tudo que eu devo e ainda vai sobrar um pouco. E pode ficar tranquila, eu vou alugar um apartamento legal pra gente na cidade. Você vai ver como vai gostar. Eu forcei um sorriso, balancei a cabeça, mas não disse nada. Porque eu sabia que aquele dinheiro não ia durar. Eu sabia que ela ia gastar com as mesmas coisas erradas, que ia tentar tapar buracos que só iam aumentar, e que em pouco tempo ela estaria de volta ao ponto de partida, só que dessa vez sem o rancho para vender. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o dinheiro caiu na conta da Mariana, ela ficou eufórica. Pagou as dívidas mais urgentes, comprou roupas novas, trocou de celular, fez uma viagem relâmpago para a praia com as amigas. Ela estava convencida de que tinha virado o jogo, de que finalmente tinha conseguido se livrar dos problemas. Mas eu via tudo aquilo com uma tristeza profunda, porque eu sabia que ela não tinha aprendido nada. Ela continuava fazendo as mesmas escolhas, gastando sem pensar, vivendo no imediato sem planejar o amanhã. E eu, calada, apenas observava e esperava o momento em que a ficha ia cair. Passaram-se 2 meses. O dinheiro da Mariana começou a acabar. As dívidas que ela achou que tinha quitado voltaram a aparecer porque ela não tinha planejado direito, não tinha negociado corretamente. Ela começou a ficar ansiosa de novo, nervosa, com aquele mesmo olhar desesperado de quando tinha chegado no rancho pela primeira vez. E foi aí que aconteceu o que eu estava esperando. Ela perdeu o emprego.
A empresa onde ela trabalhava fez um corte de funcionários e ela estava na lista. De uma hora para outra, ela ficou sem renda, com as economias acabando, sem o rancho, sem chão. E foi nesse momento que eu coloquei em prática a segunda parte do plano. Eu liguei para o Dr. Roberto e disse: agora é a hora. Ele já tinha conversado com o comprador do rancho, um investidor da cidade que tinha comprado a propriedade pensando em revender mais caro no futuro. O Dr. Roberto ofereceu um valor justo, mostrou que eu tinha interesse legítimo e recursos para comprar de volta, e o homem aceitou. Em menos de 2 semanas, o rancho estava de volta pro meu nome. Mas eu não contei nada para Mariana, porque ainda faltava a parte mais importante da lição. Ela precisava aprender a se levantar sozinha, sem esperar que alguém resolvesse as coisas por ela. E só então, quando ela tivesse tocado fundo, eu ia revelar tudo e mostrar para ela o verdadeiro valor do legado que o pai dela deixou. A Mariana bateu na minha porta numa noite de quinta-feira, quase meia-noite. Eu já estava deitada, mas não conseguia dormir porque meu coração de mãe sabia que alguma coisa estava acontecendo. Quando abri a porta, vi minha filha ali, com uma mala pequena na mão, os olhos vermelhos de tanto chorar, e uma expressão de derrota que eu nunca tinha visto nela antes. Ela não precisou dizer nada. Eu abri os braços e ela desabou ali, chorando como uma criança perdida. Mãe, eu estraguei tudo. Perdi o emprego, o dinheiro acabou, não consigo pagar o aluguel do apartamento. Eu não tenho mais ninguém, não tenho mais nada. Aquelas palavras eram como facadas no meu coração, mas eu sabia que aquele momento era necessário. Ela precisava tocar o fundo para poder renascer. Eu deixei ela entrar, preparei um chá, sentei com ela na cozinha e deixei ela desabafar. Ela contou tudo, como tinha gastado dinheiro tentando manter um padrão de vida que não podia sustentar, como tinha confiado em pessoas erradas que só se aproximaram dela por interesse, como tinha investido em negócios furados achando que ia multiplicar o que tinha sobrado. Era a história clássica de quem não sabe lidar com dinheiro, de quem não tem educação financeira, de quem acha que dinheiro resolve tudo, mas não entende que sem sabedoria, qualquer quantia desaparece. E o pior de tudo, ela tinha perdido o rancho, o único bem sólido que poderia ter servido de âncora, de recomeço, de segurança. Nos primeiros dias, a Mariana ficou na cama, sem ânimo para nada. Eu respeitei o luto dela, porque era isso que ela estava vivendo, um luto pela vida que ela tinha planejado e que não deu certo. Mas depois de uma semana, eu fui até o quarto dela e disse: filha, você pode ficar aqui quanto tempo precisar, mas com uma condição: você vai trabalhar. Não por dinheiro, mas para aprender. Você vai me ajudar no rancho, vai cuidar das galinhas, vai plantar, vai colher, vai limpar, vai fazer tudo o que precisa ser feito. Porque é hora de você entender que dignidade não vem de quanto dinheiro você tem na conta, vem de quanto você é capaz de trabalhar com as próprias mãos. Ela não gostou no começo, é claro. Reclamou, disse que aquilo não ia resolver os problemas dela, que ela precisava de dinheiro, de emprego, de oportunidades. Mas eu fui firme. Mariana, oportunidades não caem do céu. E antes de você sair por aí procurando emprego, você precisa entender quem você é de verdade. Porque a pessoa que vendeu o rancho da mãe sem pensar nas consequências não está pronta para nada. Essa pessoa precisa renascer primeiro. E foi assim que começou a transformação da minha filha. Devagar, dolorosa, mas real. Nos primeiros dias, ela chorava enquanto trabalhava. Reclamava que as mãos doíam, que o sol era quente demais, que o trabalho era pesado. Mas eu não cedia. Eu trabalhava ao lado dela, mostrava como fazer, ensinava com paciência, mas exigia que ela fizesse.
E aos poucos, algo começou a mudar. Ela começou a acordar mais cedo, a reclamar menos, a prestar atenção nos detalhes. Começou a perceber que cuidar de uma planta desde a semente até a colheita ensina sobre paciência. Que alimentar os animais todos os dias ensina sobre responsabilidade. Que limpar a casa, lavar a roupa, cozinhar a própria comida ensina sobre autonomia e dignidade. Uma tarde, enquanto a gente colhia tomates na horta, ela parou, olhou para mim e disse: Mãe, eu nunca pedi desculpas de verdade pelo que eu fiz. Eu vendi o rancho achando que estava resolvendo meu problema, mas eu não pensei em você, não pensei no pai, não pensei em nada além de mim mesma. E eu sei que desculpas não voltam atrás no tempo, mas eu queria que você soubesse que eu me arrependo todos os dias. Eu segurei a mão dela, suja de terra, calejada pelo trabalho, e disse: Filha, eu te perdoei no mesmo dia. Mas perdão não apaga a consequência. Você precisa aprender a conviver com as escolhas que você fez e construir algo novo a partir delas. Passaram-se 3 meses. 3 meses de trabalho duro, de mãos na terra, de sol na cara, de suor e cansaço. Mas também 3 meses de conversas na varanda ao fim do dia, de risadas enquanto preparávamos o jantar juntas, de silêncios confortáveis enquanto assistíamos o pôr do sol. A Mariana estava diferente. Não era mais aquela mulher desesperada, ansiosa, sempre correndo atrás de algo que ela não sabia bem o que era. Ela estava mais calma, mais centrada, mais presente. E eu via que o barro que sujava as mãos dela estava limpando a alma dela, estava ensinando que nenhuma escola, nenhum curso, nenhum livro tinha conseguido ensinar. E foi exatamente nesse momento, quando eu vi que ela finalmente estava pronta, que eu decidi que era hora de revelar tudo. Porque a lição não era sobre fazer ela sofrer. Era sobre fazer ela renascer. Era sobre mostrar que a vida sempre dá segundas chances para quem está disposto a aprender. E que o verdadeiro legado que o pai dela tinha deixado não era dinheiro ou propriedades. Era a sabedoria de saber que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é capaz de construir com as próprias mãos, mesmo quando parece que não sobrou mais nada. Foi num domingo de manhã, logo depois do café, que eu chamei a Mariana para sentar comigo na varanda. O sol estava nascendo devagar, pintando o céu com aqueles tons de laranja e rosa que só o interior tem, e eu senti que aquele era o momento certo. Ela veio com uma xícara de café na mão, se sentou ao meu lado e ficou ali em silêncio, apreciando a paisagem como tinha aprendido a fazer nos últimos meses. Eu respirei fundo, busquei lá no fundo a coragem que eu precisava, e disse: Filha, eu preciso te contar uma coisa. Algo que seu pai deixou pra gente, algo que mudou tudo, mas que eu precisava esperar o momento certo para te revelar. Ela me olhou com aqueles olhos curiosos, ainda sem entender onde eu queria chegar. Eu levantei, entrei em casa e voltei com a caixa de madeira. Aquela mesma caixa que eu tinha encontrado meses atrás, escondida no guarda-roupa. Coloquei na mesa entre nós duas e abri devagar. A Mariana olhou para dentro e viu a carta, os documentos, os envelopes. O que é isso, mãe? Ela perguntou, com a voz tremendo um pouco. Eu peguei a carta do Joaquim e entreguei para ela. Lê. Lê com calma, com o coração aberto. Essa carta é do seu pai, e ela vai te explicar muita coisa que você não sabia. Ela pegou a carta com as mãos trêmulas, começou a ler, e eu vi as lágrimas escorrerem pelo rosto dela antes mesmo de chegar na metade. Quando ela terminou de ler, ela ficou em silêncio por longos minutos. Depois olhou para mim, depois para os documentos, depois de volta para mim. Mãe, isso significa que você sempre teve condições de impedir a venda do rancho. Que você podia ter me salvado e não salvou. A voz dela não tinha raiva, tinha confusão, tinha dor, mas também tinha um começo de compreensão. Eu segurei a mão dela e disse: Mariana,
Se eu tivesse te salvado naquele momento, você não teria aprendido nada. Você ia continuar achando que dinheiro resolve tudo, que você podia tomar decisões erradas e sempre teria alguém para te tirar do buraco. Eu não te salvei com dinheiro porque eu queria te salvar de verdade. E para isso, você precisava cair, tocar o fundo e aprender a se levantar sozinha. Ela começou a chorar, mas era um choro diferente dos outros. Era um choro de quem estava entendendo, processando, aceitando. Mãe, você sofreu tanto por minha causa. Eu te vi humilhada, te vi triste, te vi perdendo o rancho que era tudo para você. E você aguentou tudo isso só para me ensinar uma lição. Eu balancei a cabeça. Filha, mãe não faz isso por obrigação. Faz por amor. E às vezes, o maior amor que a gente pode dar é deixar o filho aprender com os próprios erros. Seu pai sabia disso. Por isso ele deixou esses recursos escondidos, não para a gente usar de qualquer jeito, mas para usar com sabedoria, no momento certo. Ela olhou de novo para os documentos e perguntou: e o rancho? O que aconteceu com o rancho? Eu sorri pela primeira vez naquela conversa. O rancho voltou para mim, Mariana. Eu comprei de volta 2 meses atrás, com o dinheiro que seu pai deixou. O doutor Roberto me ajudou a negociar, e agora ele está de novo no meu nome. Mas dessa vez, ele não é só meu. Ele é nosso. Porque você trabalhou por ele, você suou por ele, você aprendeu a valorizar ele. E mais do que isso, você renasceu aqui. A Mariana me abraçou forte, tão forte que eu senti cada pedaço de arrependimento, de gratidão, de amor que ela estava sentindo naquele momento. Mãe, eu não mereço isso. Depois de tudo que eu fiz, eu não mereço. Eu interrompi ela. Filha, não é sobre merecer. É sobre aprender e recomeçar. É sobre entender que a vida sempre dá uma nova chance para quem está disposto a mudar de verdade. Ficamos ali na varanda o resto da manhã, conversando, chorando, rindo, lembrando. Ela me fez 1000 perguntas sobre o pai, sobre como ele tinha conseguido guardar aquele dinheiro, sobre por que ele nunca contou. E eu expliquei que o Joaquim era um homem de poucas palavras, mas de muita ação. Ele não falava sobre o futuro, ele construía o futuro em silêncio. Ele não prometia segurança, ele criava segurança. E ele sabia que um dia, quando a tempestade viesse, a gente ia precisar daquele porto seguro que ele tinha preparado. Sabe, Mariana, seu pai sempre dizia que a vida é como plantar. Você prepara a terra, planta a semente, cuida todo dia e espera. Não adianta ficar arrancando a planta para ver se a raiz está crescendo. Você confia no processo e espera a colheita chegar. A Mariana ficou em silêncio, processando tudo. Depois olhou para mim com aqueles olhos cheios de determinação e disse: Mãe, eu quero fazer diferente daqui para frente. Eu quero honrar o legado do pai. Eu quero usar o que eu aprendi aqui para construir algo de verdade. Algo que tenha valor. Não só para mim, mas para outras pessoas também. E foi naquele momento que eu soube que a lição tinha sido aprendida de verdade. Porque ela não estava mais pensando só nela. Ela estava pensando em como poderia transformar aquela dor, aquele aprendizado, aquela segunda chance em algo maior. E eu sabia que o Joaquim, onde quer que ele estivesse, estava sorrindo orgulhoso da filha que ele tinha deixado no mundo. Depois daquela conversa na varanda, algo mudou entre eu e a Mariana. Não foi uma mudança da noite pro dia, dessas que a gente vê em filme e acha bonito, mas sabe que não é real. Foi uma mudança gradual, profunda, verdadeira. Ela começou a me olhar de um jeito diferente, com respeito, com admiração, mas principalmente com gratidão. E eu comecei a ver nela não mais a filha que me decepcionou, mas a mulher forte que ela estava se tornando. Porque é isso que o perdão verdadeiro faz.
Ele não apaga o passado, mas abre espaço para construir um futuro novo, mais sólido, mais consciente. E a gente estava construindo isso juntas, tijolo por tijolo, conversa por conversa, gesto por gesto. A Mariana passou a cuidar do rancho como se fosse dela de verdade, mas não no sentido de posse, no sentido de responsabilidade. Ela acordava antes de mim, preparava o café, já saía para cuidar dos animais sem eu precisar pedir. Reformou a cerca que estava caindo, pintou a varanda, plantou flores novas no jardim. Cada coisa que ela fazia era como se fosse um pedido de desculpa silencioso, uma forma de dizer sem palavras: Mãe, eu entendi. Eu entendi o valor do que quase perdi. E eu via tudo aquilo com o coração cheio, porque não tem presente maior para uma mãe do que ver o filho aprender e crescer, mesmo que o caminho até ali tenha sido doloroso. Uma noite, a gente estava sentada na cozinha descascando batatas para o jantar, e ela começou a falar sobre os sonhos dela. Mas não eram mais aqueles sonhos vazios de antes, de ter muito dinheiro, de morar num lugar chique, de impressionar os outros. Eram sonhos diferentes. Ela falava de querer ajudar outras mulheres que estavam na mesma situação que ela esteve, perdidas, endividadas, sem direção. Falava de fazer cursos de educação financeira, de entender de verdade como lidar com dinheiro. Falava de usar o rancho não só como moradia, mas como um lugar de acolhimento, de recomeço. E enquanto ela falava, eu via o brilho nos olhos dela voltar, mas era um brilho diferente. Era o brilho de quem encontrou um propósito maior do que si mesma. Eu incentivei ela a ir atrás desses sonhos. Disse que o dinheiro que o Joaquim deixou podia ser usado para isso também, para investir em formação, em conhecimento, em projetos que fizessem sentido. Mas dessa vez, a gente ia fazer diferente. A gente ia planejar juntas, ia estudar as possibilidades, ia tomar decisões com calma e sabedoria. Nada de agir por desespero, nada de querer resolver tudo rápido. A vida tinha nos ensinado que as coisas boas levam tempo, que é no processo lento e constante que a gente constrói algo sólido. E a Mariana tinha aprendido isso da forma mais difícil possível, mas agora ela sabia. E saber dói, mas liberta. Teve um momento que marcou muito a nossa reconciliação. Foi num sábado à tarde, a gente estava terminando de colher os tomates da horta quando ela parou, me olhou e disse: Mãe, eu sei que eu te magoei profundamente. Eu sei que o que eu fiz foi imperdoável. Mas eu quero passar o resto da minha vida te provando que eu mudei, que eu aprendi, que eu sou digna da segunda chance que você me deu. Eu segurei o rosto dela com as minhas mãos, aquelas mãos calejadas de tanto trabalho, e disse: Filha, você não precisa me provar nada. Você só precisa viver bem, com dignidade, com propósito. Isso já é prova suficiente para mim. E nós duas choramos ali, no meio da horta, cercadas de tomates e terra, mas cercadas principalmente de amor e perdão. A partir dali, a gente começou a fazer as refeições juntas todos os dias. Parece bobagem, mas não é. Sentar à mesa, conversar sobre o dia, dividir a comida, isso cria laços que nenhum dinheiro do mundo compra. A Mariana voltou a me contar as coisas, não por obrigação, mas porque ela queria. Me contava sobre os livros que estava lendo, sobre os cursos online que estava fazendo, sobre as ideias que estava tendo. E eu ouvia, aconselhava quando ela pedia, mas principalmente eu apoiava. Porque mãe não está aqui para controlar a vida do filho, está aqui para ser porto seguro quando a tempestade chega e para comemorar quando a colheita vem. Aos poucos, a Mariana começou a frequentar a comunidade de novo. No começo ela tinha vergonha, porque todo mundo sabia da história da venda do rancho, das fofocas que rolaram. Mas ela foi de cabeça erguida, cumprimentou todo mundo, e quando alguém perguntava como ela estava, ela respondia com sinceridade: Estou reconstruindo. Cometi erros, mas estou aprendendo. E sabe o que aconteceu?
As pessoas respeitaram. Porque todo mundo erra, todo mundo cai, mas nem todo mundo tem a humildade de reconhecer e a coragem de recomeçar. E a Mariana estava provando que tinha ambos. Um dia, o compadre José, vizinho antigo e amigo do Joaquim, veio nos visitar. Ele olhou para o rancho, viu as reformas, viu a Mariana trabalhando, viu a harmonia entre nós duas, e disse: Dona Antônia, o Joaquim estaria orgulhoso de ver isso aqui. Ele sempre dizia que a senhora era a mulher mais sábia que ele conheceu. E agora eu entendo por quê. A senhora não só salvou sua filha, a senhora transformou ela. Aquelas palavras me emocionaram porque era exatamente isso que eu tinha tentado fazer. Não era sobre recuperar o rancho ou sobre o dinheiro. Era sobre recuperar minha filha, sobre transformar aquela dor toda em crescimento, em sabedoria, em amor verdadeiro. E a gente tinha conseguido. Juntas, a gente tinha conseguido virar a página e começar um capítulo novo, mais bonito, mais verdadeiro. 6 meses depois daquela conversa na varanda, o rancho tinha se transformado em algo muito maior do que apenas a nossa casa. A Mariana tinha colocado em prática aquele sonho que ela compartilhou comigo na cozinha, e juntas a gente criou um projeto que nem nos nossos melhores sonhos a gente tinha imaginado. Transformamos parte do rancho num espaço de acolhimento para mulheres do campo que estavam passando por dificuldades, que precisavam de um recomeço, que estavam perdidas como a Mariana esteve um dia. A gente oferecia não só um teto temporário, mas oficinas de educação financeira, de gestão de pequenos negócios, de agricultura familiar. E cada mulher que passava por ali saía diferente, mais forte, mais preparada para a vida. A ideia começou pequena. A Mariana conheceu a Josefa, uma vizinha que tinha perdido o marido e estava prestes a perder a terra porque não sabia como administrar sozinha. Ela trouxe a Josefa para casa, a gente acolheu ela, ensinou o básico de como organizar as contas, como negociar dívidas, como plantar de forma mais eficiente. Em 3 meses, a Josefa não só salvou a terra dela, como começou a ter lucro vendendo hortaliças na feira da cidade. Quando ela foi embora, deixou um bilhete na mesa da cozinha que dizia: Vocês não me deram só conhecimento, vocês me devolveram a dignidade. Obrigada por me ensinarem que eu sou capaz. Aquele bilhete ficou pregado na nossa geladeira, e toda vez que eu olhava para ele, eu sentia que a gente estava no caminho certo. Depois da Josefa, veio a Teresa, depois a Lindalva, depois a Maria do Carmo. Cada uma com sua história, cada uma com sua dor, mas todas com o mesmo desejo: recomeçar. E o rancho, que quase foi perdido, que quase virou só mais uma propriedade nas mãos de um investidor da cidade, agora era um lugar de renascimento. Era engraçado, sabe? O que a Mariana tinha tentado destruir por desespero, ela agora estava multiplicando por amor. Ela tinha descoberto que o verdadeiro valor daquele lugar nunca foi o preço que ele valia no mercado, mas o que ele podia proporcionar: esperança, aprendizado, comunidade, pertencimento. E isso não tem preço que pague. A Mariana se tornou outra pessoa. Não aquela pessoa ansiosa da cidade, sempre correndo, sempre insatisfeita, sempre querendo mais. Ela se tornou uma mulher de propósito, firme, sábia além da idade dela. Ela estudava à noite, fazia cursos online de cooperativismo, de economia solidária, de tudo que pudesse ajudar aquelas mulheres. E de dia, ela trabalhava junto com elas, na terra, na cozinha, nas oficinas. Ela não se colocava como professora, se colocava como alguém que também tinha caído, também tinha errado e também tinha aprendido. E essa autenticidade criava uma conexão verdadeira. As mulheres confiavam nela porque viam que ela não estava ali para se exibir, estava ali para servir. Um dia, a gente recebeu a visita de uma equipe da prefeitura. Eles tinham ouvido falar do projeto e queriam conhecer. Vieram o secretário de Desenvolvimento Rural,
uma assistente social e até um vereador. Eles ficaram impressionados com o que viram. Mulheres trabalhando juntas, sorrindo, planejando o futuro. Uma horta comunitária linda, galinhas bem cuidadas, um espaço de convivência acolhedor. E a Mariana apresentando tudo com uma propriedade, uma segurança que eu nunca tinha visto nela antes. No final da visita, o secretário disse: "Vocês estão fazendo um trabalho que deveria ser feito pelo poder público. E estão fazendo melhor do que a gente faria. Contem com nosso apoio." E foi assim que o projeto ganhou ainda mais força. Com o apoio da prefeitura, a gente conseguiu ampliar o alcance. Formamos parcerias com cooperativas, com ONGs, com escolas técnicas da região. O rancho virou ponto de referência. Jornais da cidade vieram fazer matéria, rádios locais nos entrevistaram. Mas o mais importante não foi a visibilidade, foi o impacto real na vida daquelas mulheres. A gente acompanhava cada uma depois que elas saíam daqui, e ver elas prosperando, tocando seus negócios, criando seus filhos com dignidade, isso não tem explicação. Isso é o que faz a vida valer a pena. É saber que você transformou sua dor em cura para outras pessoas. A Mariana me disse certa vez: "Mãe, eu precisei perder tudo para encontrar o que realmente importa." E sabe o que é mais louco? O que importa sempre esteve aqui, na frente dos meus olhos. Eu só estava olhando para o lugar errado. Aquilo resumiu tudo. Porque a vida é assim mesmo. A gente passa anos correndo atrás de coisas que brilham, que prometem felicidade, que parecem ser a solução. Mas no final, a verdadeira riqueza está nas coisas simples, no pôr do sol que a gente assiste da varanda, na conversa boa ao redor da mesa, no trabalho que dá propósito, nas pessoas que a gente ajuda a se levantar. O Joaquim sabia disso, por isso ele construiu aquele rancho com tanto amor. Ele sabia que estava construindo mais do que uma casa, estava construindo um legado. E agora, vendo o que aquele lugar se tornou, eu sinto que a missão foi cumprida. O rancho não é mais só meu, não é mais só da Mariana. Ele é de todas as mulheres que passaram por aqui e levaram um pedacinho dele no coração. Ele é prova viva de que a gente pode cair 1000 vezes, mas sempre dá para levantar. De que os erros mais dolorosos podem se transformar nas lições mais valiosas. E de que o amor de uma mãe, quando é verdadeiro, não protege o filho de cair, mas ensina ele a voar mesmo depois de ter quebrado as asas. O que começou como culpa e erro, agora é amor e legado. E esse legado vai durar muito mais do que qualquer um de nós. E aí está a nossa história. Do rancho que quase foi perdido ao legado que se multiplicou. Da filha que errou ao recomeço que transformou vidas. Agora eu te pergunto, e você? O que você está segurando com tanta força que não percebe que pode estar sufocando? Que erro do passado ainda está te impedindo de recomeçar? Que pessoa você precisa perdoar ou que perdão você precisa pedir para poder finalmente seguir em frente? Porque a vida não espera a gente estar pronto, ela acontece todos os dias. E cada dia que você adia a mudança, é um dia a menos para viver a vida que você realmente merece viver. O que a Mariana aprendeu da forma mais dolorosa, eu estou te entregando de graça hoje. O verdadeiro valor não está no que você tem, mas no que você é capaz de construir com as próprias mãos, mesmo quando parece que não sobrou mais nada. Então para por um segundo e pensa, que rancho você está vendendo na sua vida? Que valor você está trocando por conveniência? Que relacionamento você está destruindo por orgulho? E mais importante ainda, você está disposto a fazer diferente? Porque conhecimento sem ação não transforma nada. Você pode assistir esse vídeo, se emocionar, concordar com tudo que eu disse, mas se você não aplicar isso na sua vida, nada vai mudar. E aí a história continua sendo só minha, quando ela poderia ser o começo da sua transformação.
Não deixa esse momento passar. Pega o que você aprendeu aqui e coloque em prática hoje mesmo. E se essa história tocou você, se ela te fez refletir, se ela te ensinou algo que você vai levar para a vida, deixa aqui nos comentários o que você sentiu. Conta para mim qual foi a parte que mais te marcou. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque tem muita gente por aí precisando de uma segunda chance, precisando de esperança, precisando acreditar que dá para recomeçar. E se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana nós trazemos histórias assim, que tocam a alma e ensinam lições que a vida não ensina. Te esperamos no próximo vídeo. E lembra, o seu rancho ainda pode ser recuperado, basta você querer de verdade.